nós estamos hoje aqui falando sobre o cosseno da soma e da diferença de dois ângulos. Para isso aí, a gente, antes de mais nada, precisa relembrar a definição de seno e cosseno no círculo trigonométrico. Para isso aí, tem aqui o plano cartesiano, né? Eixo x, que é o eixo das abscissas, aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas, né? Esse aqui é o círculo trigonométrico, onde o raio sempre mede 1, né? Então, para a direita mais 1, para cima mais 1, para a esquerda menos 1, para baixo aqui menos 1. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, eu vou pensar aqui no raio que mede 1, lá no primeiro quadrante, sempre pensando no primeiro quadrante, que é mais fácil fazer a conta aqui, tá? Então, no primeiro quadrante, o raio, que mede 1, ele está formando aqui um ângulo θ com o eixo das abscissas, com o eixo x aqui, ó, ângulo θ. Então, o que é o seno? É a projeção desse raio, projeção dele, projeta o raio aqui, ó, projetou o raio no eixo y. A projeção do raio no eixo y vai dar esse comprimento que está aqui em azul, que é o seno do ângulo θ. Já a projeção do raio sobre o eixo x aqui vai dar o cosseno. Ó. Esse aqui é o cosseno. O cosseno é esse comprimento que está aqui em laranja, o cosseno do ângulo θ. Então, lembrando que o seno é a projeção no eixo y e o cosseno é a projeção no eixo x. Ou seja, o eixo x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos. Ok? Se a gente pegar esse seno que está aqui em azul e deslocar para cá, ó, a gente forma aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo que se formou aqui, ele está aqui, ó, ok? Onde a gente sabe que esses dois lados aqui, o azul e o laranja, são os catetos, ok? O seno e o cosseno são os catetos. A hipotenusa aqui é o raio, que mede 1. No triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, seno quadrado θ mais cosseno quadrado θ tem que ser igual a 1 ao quadrado, que é 1. Né? A relação fundamental da trigonometria, que é isso aqui, na verdade é o quê? É o teorema de Pitágoras. Ok? Nós sabemos também que a distância entre dois pontos, na verdade, é o teorema de Pitágoras, como a gente já tinha visto antes. Então, agora estou aqui te mostrando um outro círculo trigonométrico, onde aqui eu marco alguns pontos. Então, esse aqui é o raio, ó. Raio. Tudo isso aqui é raio, ó. Certo? Estou marcando aqui o ponto A, em cima do eixo X, em cima do eixo das abscissas, o ponto P, o ponto Q, o ponto R e o ponto S, ok? E tem aqui dois segmentos, duas cordas. Essa corda aqui, que é a corda AQ, e a corda AS. As duas com o mesmo comprimento. Tanto é verdade que essa linha pontilhada que está aqui, ó, ela acaba sendo o quê? Paralela ao eixo Y aqui, ó. Então, essa linha pontilhada, que é a linha QS, ela é paralela ao eixo Y. E aqui se formou um triângulo isósceles. Esse triângulo, ele tem esses dois lados iguais, esse lado igual a esse aqui, ó. Esse aqui é diferente, ele é maior. Esse aqui, ó, é o lado QS, é maior. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos fazer um deslocamento desse segmento aqui, ó, o segmento AS. Ele vai se deslocar aqui dentro do círculo sem mudar o tamanho, tá? Ó. Então, por exemplo, ó, pensando que ele tem o mesmo comprimento, ó, esse cara aqui, ó, ele vai se deslocar como? Eu vou pegar o ponto S aqui e deslocar até o ponto R aqui, ó. Então, S se deslocou. Essa reta, né, se deslocou do ponto S até o ponto R. E essa ponta em cima que batia no ponto A, ó, que bate no R, essa ponta que batia no A agora bate no P. Assim, ó. Mudou. Ok? Mas continua tendo o mesmo tamanho de antes. Esse comprimento aqui, o comprimento PR, tem o mesmo comprimento de AQ. Esse comprimento aqui, ó, é igual a este daqui.
Nada mudou, o tamanho continua sendo o mesmo. Mas você vai perceber o seguinte, ó, se essa reta se deslocou daqui do ponto S para o ponto R, então essa distância daqui até aqui é o arco menos A, tá? Eu chamo de menos A. O tanto que vai deslocar aqui embaixo para subir, vai deslocar aqui do ponto A até o ponto P, ó. Então, de A até P também eu vou ter um arco A aqui, ó. Um arco mais A lá em cima e lá embaixo um arco menos A, ó. Menos A embaixo, ok? Então, a gente pode afirmar o que aqui? Que se esse lado aqui, se esse arco mede A, ó, se esse arco mede A e se esse mede B, se esse aqui mede menos A, porque é óbvio, né? O tanto que deslocou é igual aqui, esse tem que ser menos B, ó. Menos B. Então, menos B, menos A mais B. São os arcos. Esse aqui são os ângulos associados, tá? Tá aqui o raio. Então, esse aqui é o arco A, e aqui eu chamo de ângulo A. Esse aqui é o arco B, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo A mais B, é o ângulo A mais B. Ângulo A mais o ângulo B aqui, ó, ok? Então, esse ângulo maior aqui tem que somar o arco A mais o arco B. Esse aqui é o ângulo menos B, e esse aqui o ângulo menos A, cada um associado ao seu arco. Feito isso, o que vai acontecer agora? Olha só. Nós vamos marcar as coordenadas de cada um dos pontos. As coordenadas x, y. Então, o ponto A, por exemplo, por estar em cima do eixo das abscissas, o x aqui vale 1, tá? Ó, ele está em cima do eixo das abscissas. Esse ponto aqui é equivalente ao raio, que mede 1, positivo, certo? Então, aqui o A vale 1 e o y é igual a 0. Essas aqui são as coordenadas do ponto A, 1 e 0. O ponto P é o seguinte, você vai pegar o ponto P e vai projetar o ponto P, ó, projeta o ponto P, aqui, ó, projetou o ponto P no eixo X. Aí vai dar esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui é o X, que na verdade é o quê? É o cosseno do ângulo A, né? Porque o ponto P aqui, o ângulo de abertura aqui é o ângulo A, né? Então, o X aqui é o cosseno A, e o Y, quando você projeta aqui, ó, o ponto P no eixo Y, esse tamanho aqui é o seno A. Então, o x é o cosseno A e o y é o seno A. Já o ponto Q, quando você projeta o ponto Q aqui sobre o eixo x, você obtém esse tamanho aqui, ó, daqui a aqui. Então, esse comprimento aqui é o cosseno de A mais B, que é esse ângulo aqui, ó, cosseno de A mais B. E quando você projeta lá no eixo y, aqui, ó, esse aqui vai ser o seno de A mais B. Esse comprimento daqui aqui é o seno de A mais B. Já esse de baixo aqui, que é o R, ó, né, o ponto R, quando eu projeto o ponto R aqui sobre o eixo X, eu vou obter esse comprimento daqui aqui. Então, esse aqui seria o cosseno de menos B, porque o ângulo aqui é negativo, né, o cosseno de menos B, ó. Só que o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Por que não ficou positivo? Então, eu posso tirar esse menos aqui, ó. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Esse comprimento aqui ele é positivo, ele está para a direita. Se ele estivesse para a esquerda, ele seria negativo. Então, aqui ele é positivo, ó. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, que fica positivo, está para a direita. Já o seno, não. Quando você projeta o ponto sobre o eixo Y aqui, ó, que você vai ter menos seno B. Então, o seno de menos B, o seno de menos B, seno de menos B, né? Pensa que aqui é menos, ó. O seno de menos B fica igual a menos seno de B. Esse menos aqui, ele fica fora do parênteses aqui, ele fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui, certo? Menos aqui, ó. Porque esse comprimento aqui é negativo, esse tamanho é negativo. Se tivesse para cima, seria um tamanho positivo, para baixo ele fica negativo. Então, seno de menos B é igual a menos seno B, ok? Porque é um tamanho negativo. Bom, feito isso, marcados aqui as coordenadas de cada um dos pontos, resta agora a gente descobrir qual é o comprimento AQ e o comprimento PR. Vamos calcular o comprimento dessas duas cordas. Fazendo o quê? Ó? O ponto P
O ponto P tem coordenadas xp, yp, e o ponto R, coordenadas xr, yr. Então, o ponto P eu já vi que é cosseno A, seno A. Ó, cosseno A, seno A. O ponto R é esse aqui, ó, cosseno B menos seno B. Cosseno B menos seno B. Então, a distância PR ao quadrado, né, a fórmula da distância entre dois pontos, então a distância PR ao quadrado vai ficar o quê? XP menos XR ao quadrado mais YP menos YR ao quadrado. Então, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ó, laranja menos laranja aqui, ó, né? Então, vai ficar, ó, vamos pegar cosseno A menos cosseno B, cosseno A menos cosseno B, tudo isso aqui ao quadrado. Depois eu faço seno A, aqui, ó, menos, que é esse menos da fórmula aqui, menos seno B. Menos seno B aqui, ó. Ok? Não se esqueça que menos com menos no final vai dar o quê? Dá mais, ok? E aí você tem aqui, ó, o quadrado da diferença e aqui o quadrado da soma de dois termos. Então, como é que você desenvolve o quadrado da diferença? Né? Quadrado do primeiro termo, que é esse aqui, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A diferença entre o quadrado da diferença e o quadrado da soma é que no quadrado da diferença, esse 2 aqui é negativo. No quadrado da soma, o 2 aqui fica positivo, tá? Então, você vai ter o quê? Vai escrever tudo isso aqui de volta lá embaixo, ó. Escreve de volta lá embaixo, porque aqui vai aparecer umas coisas interessantes. Por exemplo, esse cara aqui, ó, você pinta de vermelho. E esse aqui também, ó, pinta de vermelho. Este aqui você pinta de azul e pinta esse cara aqui de azul. O resto fica em preto. Por quê? Nós sabemos que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Relação fundamental. A gente viu isso aqui, olha só. Seno quadrado mais cosseno quadrado do mesmo ângulo dá quanto? Dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, seno quadrado de A mais cosseno quadrado de A tem que dar quanto? Tem que dar 1. Aqui, ó, seno quadrado B mais cosseno quadrado B tem que dar quanto? Tem que dar 1. Esse 2, seno A, seno B é positivo, vai ficar aqui. E esse aqui, ó, menos 2, cosseno A, cosseno B, você põe aqui, ó. Aí vai ficar 1 mais 1, dá 2. Aí coloca o 2 aqui em evidência, aqui, ó, fora do parênteses, ó. Coloca fora do parênteses e coloca seno A, seno B, menos cosseno A, cosseno B. Ok? Isso aqui é a distância PR ao quadrado. Ok? Agora eu vou pegar o ponto A e o ponto Q. O ponto A, que é esse aqui, e o ponto Q. O ponto A é o ponto 1, 2, ó. O ponto A é o ponto, perdão, o ponto A é o ponto 1, 0, desculpa. Ponto A, 1, 0, ó. Ponto A, 1, 0. E o ponto Q, lá em cima, é cosseno A mais B, seno A mais B. Então, cosseno A mais B, seno A mais B. Sendo que esse aqui é o XA, aqui embaixo, ó. Laranja, laranja, verde, verde, laranja, laranja, verde, verde, tá? Eu coloquei até com cores diferentes aqui para poder facilitar a visualização. Então, a distância aqui, a distância de A até aqui ao quadrado, vai por essa expressão aqui, né? X menos x, y menos y. Todo mundo ao quadrado. Então, eu vou fazer cosseno A mais B menos 1. Cosseno A mais B menos 1. Depois eu faço seno A mais B menos 0. Seno A mais B menos 0. Todo mundo ao quadrado. Então, aqui você vai desenvolver o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença de dois termos. Então, como é que fica esse aqui? Quadrado do... Esse aqui é o primeiro termo, tá? Ó. E esse aqui é o segundo. Eu vou fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é esse aqui, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, seno de A mais B menos 0, então esse 0 aqui desencana, tá? Você vai pegar esse verdinho aqui e vai elevar ao quadrado, vai ficar seno quadrado de A mais B só, tá? Então, esse parênteses que está em verde está resolvido aqui, rapidinho aqui, ó, ok? Aí você vem aqui, copia tudo isso aqui de volta lá embaixo, ó, pintando de vermelho esse cara aqui, ó, e esse aqui também, ó, pinta de vermelho aqui, ó, porque 1 ao quadrado, você sabe que deu 1 aqui, ó, né? 1 ao quadrado é 1. Então,
Seno quadrado de um ângulo mais cosseno quadrado do mesmo ângulo dá quanto? Dá 1. Relação fundamental da trigonometria. Esse 1 está aqui embaixo. Menos 2 cosseno A mais B está aqui. 1 mais 1 igual a 2, certo? Então agora a gente sabe que a distância AQ é igual à distância PR. Então se você eleva ao quadrado dos dois lados, continua igual. Então esse pedaço aqui, que é a distância aqui ao quadrado, ó, 2 menos 2 cosseno A mais B, 2 menos 2 cosseno A mais B, tem que ser igual à distância PR. A distância PR é essa maior aqui, ó, 2 mais 2, ó, 2 mais 2, aí a parênteses, seno A, seno B, seno A, seno B, cosseno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B. Aqui você pode cortar o 2 com o 2, cancela. Aí esse 2 que sobra multiplicando o parênteses, e esse 2 multiplicando o outro parênteses. O 2 também corta, então fica menos, aí copia o cosseno A mais B. Aqui você pode abrir o parênteses, porque ficou seno A, seno B, menos cosseno A, cosseno B. Aí você vem, apaga esse menos aqui da frente, aqui, ó, apaga o menos e troca esses dois caras de posição. Põe o cosseno A, cosseno B na frente, e o seno A, seno B você põe depois. Trocou de posição esses dois aqui, você apaga o menos. Isso aqui é o cosseno da soma de dois ângulos, ok? O cosseno A mais cosseno B, perdão, o cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, ok? Essa aqui é a fórmula final, né? Agora nós vamos pensar para um B negativo, ó. Se o B for negativo, então coloque o B aqui, ó, esse B aqui vai ficar menos B. O B fica menos B aqui, ó. Copiou o A de novo lá, o B ficou negativo. Nós tínhamos visto que o cosseno de B é igual ao cosseno de menos B. Ou melhor, o cosseno de menos B é igual ao cosseno B, porque o cosseno é uma função par. O cosseno de um ângulo positivo é igual ao cosseno daquele ângulo negativo, né? Então, o mesmo valor. Já o seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos B é menos seno B. Então, esse daqui, ó, a gente vai manter. Aqui vai voltar a escrever como estava antes, ó. Fica só o cosseno B. Copia o cosseno A lá. Aqui ficou menos com mais, ficou menos, certo? E esse menos aqui eu ponho fora aqui, ó. Menos seno B na frente, copia o seno A na ponta. Aí depois você vem aqui e faz a regra de sinal. Menos com menos vai virar o quê? Vai virar mais. Aqui ficou menos. Seno A, seno B. Então, o cosseno da diferença, o cosseno de A menos B, é o cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, está aqui, né, o resultado que a gente tinha que chegar. A ideia aqui é depois, na próxima aula, te mostrar o seno da soma e o seno da diferença. E depois, aí eu vou chegar onde eu quero, né? Lá quando a gente falar da condição de perpendicularidade entre duas retas, né? Nós vamos te mostrar mais adiante que quando você tem duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares das duas tem que dar menos 1. No final, a gente quer chegar aí, tá? Mas até chegar lá, a gente tem que fazer essas demonstrações antes aqui. Ok, é isso aí. Valeu.